Começando agora só. Oi, Vivi, boa noite. Oi, boa noite. Você me ouve bem? Muito bem. E aí, tá de boa o som também? Tá ótimo, perfeito. Eu só tô com medo porque aqui tá chovendo e chovendo forte, sabe? Mas eu É, acho onde que é que vai tu dar. mora? Eu tô aqui em Macapá, né? Tô em Ah, Macapá, bem perto da orla aqui. Mas é uma residência muito humilde, sabe? Apesar de estar eu tô próximo da ajeitar. orla. Fique à vontade. Eu tô ajeitando aqui pra ficar. É que o meu tripé é uma lata de batata frita, super improvisado, que é pra ficar bem alto mesmo aqui, pra gente Para ficar na poder. estatura. Eu estou improvisando aqui. Qualquer dia eu vou tirar uma foto de como é que eu faço, para que as pessoas percebam como é que funciona a situação. Sim, Valivaldo está mas é entrando. isso mesmo. Quem faz live já sabe que tem A que gente dar uma vai improvisada improvisando, aqui. né? É, porque a gente, na verdade, não estava preparado para isso, né? A gente não tem o equipamento Não todo para tem. fazer assim, Verdade. as mega lives. E sai Uhum. bacana, o pior é isso, é que sai Sai, bacana, verdade. E quando a gente né? vai ver o preço dos equipamentos, né, para fazer um negócio legal, absurdo de caro, daí, pô, ainda não dá, Exatamente. né? Essa live ainda não tá Ah, bacana. ainda não dá para a Juliana tá gente fazer esse entrando. investimento, mas quem sabe, Mais lá aos na poucos a frente, de gente vai se repente. organizando para melhor. É, deixa eu Oi, achar Juliana, aqui boa a minha. noite. Vicky, Vamos enquanto as deixando o povo pessoas estão entrar. entrando, a galera que está entrando, eu vou pedir para que dê a curtida, né, no coraçãozinho que fica aqui no canto inferior direito da tela de vocês. E compartilhe, né, essa live para que mais pessoas possam vir acompanhar, conhecer a Vivi, que faz um trabalho maravilhoso. E antes de começar, Vivi, eu queria falar para todo mundo que essas lives fazem parte de um projeto, né? Esse projeto procura reunir várias pessoas da nossa sociedade, trazendo suas perspectivas, suas histórias, para que mais pessoas conheçam, e todas as lives ficarão salvas aqui no IGTV do Bibliotecário Cabano, tá bom? E Vivi, assim, toda vez que eu começo, eu pergunto para os meus convidados contarem, né, uma história de como que se deu aquele contato com a leitura, né? Pô, eu sou bibliotecário, você bem sabe, e assim é interessante para a gente conhecer como é que se deu esse contato com a leitura, né? Como foi que aconteceu, se tem aquela história que te marcou, né, com a leitura e tudo mais. Fica à vontade para contar para a gente aí enquanto a galera vai entrando, né? Então, gente, boa noite. Primeiramente, muito obrigada, Alan, pelo convite. Sabe que Imagina, eu que agradeço. a gente tem história aí, né? A gente Pô, já muitos rolês, muitas atividades, muitos seminários, muitos eventos, muitos amigos. Então, verdade. muita breja no ver o peso, muito aniversário das Saudade nossas disso. amigas bibliotecárias. Então, é um prazer me conectar contigo, né? Saber Tudo que, meu. mesmo distante fisicamente, a gente está aqui construindo uma Uhum, mesma luta, né? com E, certeza. assim, é bem interessante quando a gente fala sobre essa questão da leitura, porque para mim, por exemplo, que tenho pais que têm baixa escolaridade, né? Minha mãe, Uhum. ela estudou até o ensino fundamental e o meu pai só iniciou o ensino médio. Então, para eles, essa questão da literatura convencional, dos livros, foi Uhum. algo muito distante da realidade deles. Eles não tiveram Uhum. oportunidade de efetivamente poder ter esse contato, né, e ler, e poder escrever, e poder entrar numa universidade, né? Então, e dentro de casa era muito difícil eu ter esse contato Uhum. dos livros de um modo geral, né? O
que eles faziam muito era o incentivo ao estudo, colocando muito como a questão do estudo ser a garantia do nosso futuro, né? Eu até assisti algumas lives tuas, né? E a Priscila Duque, ela resgata muito isso, né? Da insistência que a família dela tinha sobre a necessidade dela estudar, dela poder aquilo como um futuro, né? Garantir o futuro através dos estudos. Mas, para minha sorte, eu tive uma escola muito boa, uma escola pública aqui no meu bairro. Hoje ela não é mais pública, né? Na época ela era, que chamava na verdade, ela não era 100% pública, era escola de regime de convênio, que chamava na época, não sei se ainda existe essa modalidade, que era uma escola das irmãs salesianas e que os professores eram todos da SEDUC. E tudo que o funcionamento da escola eram com os servidores da SEDUC. Então, nesse contexto, eu tive ótimos mestres, ótimas mestras. Até hoje, eu lembro da minha professora Helena Lima, que mora também aqui na Pedreira, mora lá perto da escola onde eu estudava, inclusive, e que ela sempre trazia pra gente essa questão de uma abordagem diferente, de mostrar que a leitura é muito mais do que tu ter o contato com as palavras e ler aquilo e pronto, mas sim todo um conjunto de interpretações, um conjunto de... A gente podia viajar através da leitura. Então, com esses mestres e essas mestras, eu comecei a despertar, né, esse interesse maior. E eu lembro que quando eu ainda estudava no ensino fundamental, eu tenho uma amiga, que até hoje ainda é minha amiga, na época a gente estudava na mesma sala, e que ela tinha muita condição financeira, os pais dela, inclusive, sempre foram muito intelectuais, tinham muitos livros. Então, a minha biblioteca era a casa dela. Então, olha como o pobre se vira, né? A minha biblioteca era a casa da minha amiga, sabe? E era legal, porque ela gostava, como ela entendia a importância da leitura, ela gostava disso. Então, ela pegava e me recomendava um livro, ela pegava e eu ia lá e escolhia, aí eu pegava o livro, devolvia outro. Então, a minha vida foi sempre assim, dependendo das bibliotecas dos amigos e também das bibliotecas da minha própria escola, né? Então foi assim que eu fui desenvolvendo o hábito da leitura, foi através mesmo das bibliotecas dos outros, porque na minha casa eu não podia ter essa condição, porque bora combinar, né, Alan? Tu és bibliotecário, eu sei que tu és um bibliotecário revolucionário e que é muito avançado mesmo, nem é revolucionária a palavra. Então, não é à toa que tua página é bibliotecário Cabano. Então, olha, um beijo pra Lulu, que entrou aí. A Lulu, Gleice Cupu também. Então, Cupu, a Gabo, grandes pessoas que também são educadores populares, né? Assim como eu. Só gente boa aí. Nós, tem uma contribuição muito boa. Aí, vamos combinar, né, Alan? Olha só. O cara é pobre, a pessoa é pobre. A pessoa já faz um suor para garantir o pão na mesa. Como é que a pessoa vai conseguir comprar um livro? Então, a gente precisa também discutir isso. O acesso do povo à questão da leitura através de políticas públicas, através de efetivamente garantir ali que tem uma biblioteca no bairro. Eu fico imaginando que a minha infância, a minha adolescência, todo esse corre que foi pegando o livro emprestado das amigas, indo na biblioteca da minha escola, e que bom que eu tive a oportunidade de ter amigas e ter uma escola que me dava condições de acesso à leitura. E se a gente não tivesse, e se eu não tivesse tudo isso? E se outras jovens não tivessem nenhum acesso? Como é que a gente ia poder garantir, muitas das vezes, uma formação de conhecimento, de debate, de visão de mundo? Porque eu acredito que a leitura é isso. Ela nos abre ao mundo. Então, se eu tivesse que retratar de fato, esse meu primeiro contato com a leitura foi através do empréstimo com as amigas, das bibliotecas da minha escola de ensino fundamental e dos grandes mestres e mestres da minha escola que incentivavam, que levavam a gente, que pediam para a gente debater, comentar sobre um livro que a gente escolhesse na biblioteca para ler. Então,
tudo isso fez com que eu pudesse desenvolver essa afinidade e esse encanto, né? Mas eu acho que ainda falta muito ainda para que garanta, de fato, que muitas outras jovens da periferia possam também ter esse acesso e possam se apaixonar e se encantar pela leitura. Com certeza. Você falou coisas assim que são importantíssimas. A questão do poder aquisitivo para as pessoas poderem comprar livros. E o que está acontecendo atualmente é que o governo federal já está querendo criar impostos sobre os livros, né? Uma coisa assim, em vez de facilitar, ele procura criar mais barreiras com aqueles argumentos que a gente já conhece e são bem fracos. Mas é interessante. E o outro ponto é com relação ao acesso também à leitura das bibliotecas nos bairros. A gente tem algumas bibliotecas comunitárias que até chegam a fazer esse trabalho, fazem muito bem. Só que a biblioteca pública que tem essa missão de realmente poder levar esse conhecimento, levar esse universo para as pessoas, acaba ficando muito centralizado no centro, né? Fica longe dos bairros mais periféricos, onde deveria haver. Eu sei que existe alguns projetos, algumas coisas, só que é uma coisa que deveria ser permanente, né? De levar essa leitura, levar esses espaços para essas comunidades mais distantes, mais afastadas, mais às margens, né, daquele centro. Mas, enfim, isso é muito bonito, é muito interessante. E aí que a gente vai entrar numa coisa assim que me encanta muito, que é a tua história de luta. Assim. Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de querer conhecer a Vivi, né? Como foi que ela começou? Quando foi que tu tiveste o teu contato ali com esse seio político e tudo mais? Eu sei que você começou na universidade, só que aqui também vai ficar salvo para aquelas pessoas que não te conhecem, né? Assim, daí eu queria que tu contasse para essas pessoas como foi que aconteceu aquele teu primeiro contato com os movimentos sociais e tudo que te transformou hoje na Vivi Reis, aí, uma das mulheres mais votadas do nosso estado. Mano, eu vou logo te dizendo que a história é muito antes da universidade. Então, isso que é legal. Eu até digo para as pessoas, né, que quando a gente começa a se apresentar nos espaços, né, as pessoas, elas tentam... E assim, até muito tempo eu fazia isso, de falar da minha história a partir da universidade. Eu fiz isso muitas vezes, mas eu fiz isso porque eu não conseguia me enxergar como uma protagonista política antes da universidade. E hoje eu já consigo, por toda a visão que eu venho construindo a respeito do que é ser uma mulher negra na periferia. Hoje eu consigo entender que a minha história veio de antes. A minha história ainda veio ligada a isso que eu te falei, sobre a minha escola no ensino fundamental, sobre a minha história enquanto menina aqui no bairro da Pedreira, e aquela menina que fez dança na Aldeia Cabana, a menina que estudava na Escola das Freiras, e já era uma liderança dentro dos espaços lá do ensino fundamental, né, e tal, líder de turma. E eu era muito ligada à igreja, né? Então, durante toda a minha vida, eu participava muito de movimentos de igreja. Eu já fui coroinha, infância missionária, catequista, liturgia, vocacionada, aspirante a salesiana cooperadora. Então, várias coisas, vários rolês, vários grupos. Então, eu resgato essa história para colocar que a gente faz política também nos nossos locais. A gente faz política também aqui, no nosso espaço, dentro do nosso bairro, dentro da igreja, dentro dos movimentos comunitários, dentro da nossa escola. Então, antes eu não enxergava isso. Hoje eu já consigo enxergar que a minha história começou antes do movimento estudantil, porque no movimento estudantil foi quando começa uma história da Vivi enquanto ativista partidária, né? Que eu me filiei ao PSOL em 2011, a partir de um contato com o movimento estudantil. Né? Na época, o Romper o Dia, depois o Coletivo Juntos, que eu faço parte da fundação do Coletivo Juntos. Então, falar dessa minha história é resgatar um passado em que, antes mesmo de eu ter contato com qualquer partido político, eu já estava aqui no enfrentamento diário, enquanto uma menina, moradora da Pedreira, ativista dentro da igreja,
e que isso fez muita diferença na minha vida, porque é aí que eu comecei a refletir sobre o que é a coletividade. Aí que eu comecei a refletir sobre como nós temos que ser protagonistas dessa luta, né? E depois de tudo isso, que veio toda a história, né, dentro do movimento estudantil, que eu acho que se não fosse aquele despertar que eu tive dentro da igreja, a partir de um senso, né, de construção coletiva, do bem ao próximo, de cumprir meus deveres, do amor, eu provavelmente eu ia entrar e sair da universidade sem me preocupar nesse engajamento do movimento estudantil. Então, o movimento estudantil, ele foi um reflexo já de uma história, de uma Vivi, que já tinha uma militância ali dentro do bairro, que já tinha uma militância ali da igreja. Então, por isso que é muito importante, né, a gente refletir sobre o nosso passado para entender o que hoje nós estamos construindo aqui. Então, fazendo uma ordem de tudo isso, né, seria isso: igreja, escola, bairro da Pedreira, posteriormente ensino médio, né, universidade, movimento estudantil, partido político, depois como líder de residentes. Eu fui representante nacional dos residentes em saúde. São 4 representantes para todo o Brasil, né? E eu fui uma dessas representantes, né? Isso me orgulha muito, porque foi um momento em que eu conheci um pouco dos espaços institucionais. As reuniões eram no MEC, debatia sobre as demandas dos residentes do Brasil todo, e eu estando aqui no Pará. Então, isso é muito interessante, né? Para a gente levar essa visão também do que é a nossa formação dentro da saúde aqui em Belém do Pará, no Hospital Barros Barreto, que é um hospital universitário da UFPA, que foi onde eu fiz a minha residência em saúde do idoso. Para quem não é da saúde, a residência é como se fosse a pós-graduação padrão ouro, assim, é uma das principais modalidades de pós-graduação para a área da saúde, né? E depois da residência, eu trabalhei um tempo como autônoma e logo fui chamada num concurso público lá no município de Barcarena. E lá no município de Barcarena, eu pude atuar. Amo Barcarena, eu digo assim que colocar até meu coraçãozinho aqui. Eu digo que Barcarena é um município que está no meu coração, porque eu trabalhei lá quase 3 anos em Barcarena, atendendo a área de neurofuncional, principalmente idosos e pessoas com deficiência. Então, aí eu consigo também trazer um pouco, né, dessa visão enquanto fisioterapeuta, profissional de saúde e ativista. E com certeza é muito diferenciado quando a gente está engajada nos movimentos sociais, a gente entende a importância da política. Quando a gente vai para o nosso local de atuação, o nosso atendimento é diferenciado. É um atendimento em defesa do SUS, é um atendimento pautado na política pública mesmo, e de enxergar a saúde como um direito e não como um privilégio ou como uma mera ausência de doença, né? E depois, hoje, né, hoje eu sou pré-candidata a vereadora pelo PSOL em Belém do Pará, mas essa construção foi reflexo também de 2018, em que 2018 eu fui candidata a deputada federal. E graças ao meu amigo Alan e muitos outros amigos, companheiros, mulheres, jovens e várias pessoas, trabalhadoras e trabalhadoras, nós tivemos mais de 22 mil votos. Isso significa o quê? E eu fui a segunda mais votada do PSOL no Pará, né? Primeira suplente do deputado Edmilson Rodrigues, né? E além disso, se a gente for fazer um ranking só das mulheres, eu estou entre as 10 mulheres mais votadas do Pará para deputada federal, de todos os partidos políticos, de todo mundo que concorreu, eu estou entre as 10 mais votadas. Se for falar em Belém, contando de número absoluto, eu estou entre as 10 também mais votadas candidaturas, ou seja, entre homens e mulheres de Belém. Então, a gente teve realmente uma repercussão muito boa, que nem eu mesmo esperava isso, né? Eu queria mandar um beijo para a professora Inaê, que está assistindo a gente, né? Inaê, tá aí.
A Rita Almeida, que é bibliotecária, bibliotecária também. A maravilhosa. Rita, beijão. A Rita me conheceu na UEPA. Ela é bibliotecária, ela é a chefe lá da biblioteca do CCBS. Ela que manda tudo lá. Ela que manda tudo. E eu estudava lá na UEPA, no Campus 2. E ela era a chefona. Ela organizava muita atividade bacana com a gente. Semana do Calouro, a Rita era uma grande parceira do centro acadêmico. Ela ia lá, falava sobre a biblioteca, organizava tudo, né? Deixava tudo dos conformes, não deixava ninguém fazer bagunça na biblioteca dela. E a Rita é eu tenho muita admiração. Tenho muita admiração na Rita. Ela marcou a minha história na UEPA, né? Como uma grande trabalhadora, como uma referência mesmo, enquanto trabalhadora da educação, como bibliotecária, engajadíssima. E hoje também é uma companheira que está com a gente aí, fortalecendo as nossas lutas dentro do pessoal. A Inaê, que está comentando aqui, pode falar. Eu ia só complementar que a Rita, ela é assim, uma referência para mim. A gente se conheceu de um modo engraçado, né? Que a gente discutiu muito no começo. Mas hoje é uma das pessoas que eu tenho o maior carinho e admiração aí na biblioteconomia. A Inaê que está comentando aí, Alan, a Inaê Amoedo, ela foi minha professora lá na escola que eu estava te contando, no Centro Auxílio, minha professora de ensino fundamental. E ela é uma das pessoas também que faz parte desse grupo de mestres e mestras que eu estava comentando antes dela entrar, que foram referências para mim. Porque quando a Inaê falava de arte, trazia um debate sobre as artes, ela fazia todo o resgate histórico do que significa a arte, de como a gente vai poder utilizar das nossas referências enquanto juventude da pedreira, ali naquela construção. Né? Então, ela era uma pessoa que realmente foi fundamental para poder me estimular a criatividade, ao conhecimento. Então, eu sou muito grata a essas pessoas. Com certeza. São pessoas assim que dão esperança pra gente, né? Eu acho muito importante. Acho que a Rita tá comentando aqui que tudo por conta de um ponto. Essa época da universidade ele Gente, eu fico muito feliz, sabe, Vi? Que é, assim, a gente passou, agora, esse mês que passou, você teve participando de muitas lives, você trouxe muitos assuntos que estavam falando sobre essa questão da mulher negra, né, tudo mais, a importância, tudo mais. Eu acho que a gente sempre tem que estar discutindo e trazendo à luz essas discussões, que é para ver se a gente aprende, né? Porque a questão do feminismo, quando a gente ouve falar, eu percebi já que tem essa diferença de quando se trata do feminismo. A mulher branca tem um certo tratamento, mas a mulher negra às vezes fica meio esquecida, né? Então, a mulher negra, as pretas, né, elas sofrem duas vezes. Elas sofrem com machismo estrutural, esse cultural que a gente, infelizmente, ainda tem muito presente, mas também com racismo sobre elas. Então, eu não sei se já está na hora de te perguntar isso. Eu estou sem Pergunte o que você quiser. Pergunte o que você quiser. Fica à vontade, porque aqui a gente está para conversar. Quando tu falou comigo, né? Olha, eu só aceitei essa live porque tu falou assim, a gente vai fazer como se a gente estivesse numa mesa de bar. É lógico. Aí eu falei assim, então pode marcar. Então tudo pelo certo. Daí, então, quando a gente pega e fala sobre essa questão, que o tema da live é sobre a representatividade e o espaço da mulher. E eu acho muito importante trazer você, que veio com essa pauta também desse mês que passou, e falando um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que é importante a gente ouvir o ponto de vista da mulher negra, da mulher que está ali na frente de batalha, como você. Daí que tu pudesse trazer para a gente um pouco do que tu tem para tirar desse mês que passou, a tua perspectiva, o que tu achas, quais os pontos que tu tem como positivo e com aquilo que a gente precisa melhorar. Eu sei que são muitas coisas que a gente precisa melhorar, mas o que tu tira de positivo nisso daí? Então, mano, primeiro, a gente entender, isso que tu falou é bem sério, né? Enquanto mulheres negras, a gente sofre a questão do sexismo, do racismo, né? E ainda tem uma forte questão de classes aí, né? Quando a gente fala sobre pessoas negras, em geral, indica uma classe social.
né? Uhum. E a maioria de nós pertencemos a essa classe trabalhadora e muitas estão numa situação mesmo de vulnerabilidade, de pobreza. A maior parte das mulheres negras hoje são aquelas que estão nos piores salários, nas piores remunerações, que estão em situação de desemprego, que são mães de família e que sustentam a família só, muitas das vezes, né? E é impressionante, sabe? Porque se a gente for analisar sobre a questão das mulheres negras, a gente é uma grande parcela da população. Mas se a gente for pensar nas representações, né, enquanto nós estamos ocupando esses lugares da representatividade institucional, nós somos a minoria ainda, né? Prova disso foi que agora, só em 2018, que nós tivemos a primeira mulher negra a ocupar uma vaga, uma cadeira na Câmara Municipal de Belém, né? Então, essa cidade, Belém do Pará, que chamam de Cidade Morena, mas que, na verdade, nós sabemos que é uma cidade negra, e que nós temos muitas pessoas negras, muitas mulheres negras, inclusive muitas mulheres negras engajadas nas questões sociais, nos debates políticos. Foi a primeira vez que nós tivemos uma candidatura, uma representante, digamos assim, que ocupou uma vaga na Câmara Municipal de Belém, né? Então, isso é um absurdo, mas, ao mesmo tempo, a gente já percebe que vem mudando alguma coisa. E vem mudando muito pela forte pressão que os movimentos estão impondo. Recentemente, a partir da morte do George Floyd, na verdade, do assassinato do George Floyd... Assassinato, né? Foi morte. Exato. Nós tivemos vários levantes antirracistas em todo o mundo, né? Aqui em Belém nós tentamos fazer, nós até fizemos, fomos organizar um ato, estivemos presentes nas ruas e que antes mesmo de chegar no local marcado, muitos jovens negros da periferia foram interceptados antes, foram abordados e foram levados foram detidos, né, pelo governo do Barbalho. Então, isso mostra já uma política do silenciamento, uma política de cada vez mais não deixar a juventude negra se manifestar. Eu vi também que tu fizeste uma live com o Pelé do Manifesto, né? E o Pelé, ele teve uma censura relacionada à música dele, né? E a Fumbel censurou a música dele dizendo que era apologia à violência. Apologia à violência é a negligência que a Prefeitura de Belém faz com o nosso povo. Isso sim é não ter condições de lazer, de arte, de cultura, de educação, de saúde para o povo da periferia. Isso sim é violência, sabe? E quando morre um jovem negro na periferia, isso é reflexo do racismo estrutural. E a gente precisa problematizar isso. Eu vejo que a gente já vem avançando, né? Colocar-te bem isso. Que a gente tem avançado nisso. A gente tem, hoje, conseguido abordar essa temática em mais espaços. A gente tem mais figuras públicas que são pessoas negras que estão tendo uma certa visibilidade, mas que nós temos que entender prioritariamente que isso é um processo que a gente precisa continuar, não é achar que 1, 2, 3, alguns poucos negros ocupando o espaço institucional, ou a universidade que também é um espaço institucional, a política, que alguns poucos vai ser suficiente e que isso já vai ser a representatividade que nós queremos. Não, não. Nós queremos muito mais. Nós queremos poder ter condições adequadas para todo o povo negro, né? Eu sempre falo isso, que eu, enquanto vivi, eu tive muitas oportunidades, né? E onde a gente não teve oportunidade, a gente foi cavando, né? O que eu te falei agora, né? Eu ia na biblioteca dos amigos, na escola, e buscava o acesso. Mas quantas outras jovens que tiveram a mesma condição que eu, que nasceram pobres, filhas de trabalhadoras domésticas, em vilas das periferias das cidades, que já moraram em casa de madeira, já tiveram toda uma situação de falta de condições básicas, né? Quantas dessas ficaram para trás por falta de política pública? Então, eu tenho assim como compromisso, não é pensar só em ser uma representatividade e ocupar o espaço institucional, mas sim
enquanto uma representatividade, mostrar que é possível que muitas outras ocupem esse espaço, porque eu estou aqui também por causa de várias outras que abriram caminho, e também que esse espaço ele tem que ser um espaço de disputa de consciência, para que toda a sociedade entenda que é dura essa realidade de racismo estrutural, que é dura essa realidade de desigualdade social. Portanto, é um momento da gente, de fato, poder cada vez mais conversar, debater, fazer espaços como esse que tu vem fazendo com várias pessoas e que eu acho incrível, né? E sempre que eu posso, eu tento acompanhar também, e que a gente possa ganhar consciência das pessoas e que a gente possa garantir condições para outros que estão por vir, porque isso tem relação com o nosso futuro. Então, avançamos um pouco, avançamos com política de cota, avançamos com um pouco mais de representatividade nos espaços, avançamos com algumas pessoas negras ocupando ali um espaço da mídia, um espaço da política, um espaço da universidade, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Enquanto tiver pessoas negras sofrendo, enquanto tiver violência doméstica aumentando, quando se fala em mulheres negras, enquanto houver racismo institucional dentro do SUS, de tempo de consulta de uma mulher negra ser inferior a um tempo de consulta de uma mulher branca, sofram negligência, as pessoas sofram negligência nos serviços de saúde. Contou um pouquinho, mas acho que deu para acompanhar. Tá. As pessoas se sentem negligenciadas no espaço de saúde e sofram violência obstétrica. Enquanto tudo isso estiver acontecendo, para a gente ainda não acabou a luta. Então é uma luta muito grande que pode ser que eu não veja essa revolução acontecer. Mas com certeza eu quero continuar até o meu último dia de vida lutando por isso. Cortou no finalzinho, mas eu acho que você está falando que queria continuar até o último dia lutando por isso. Lutando por isso, né? Perfeito. E você falou também, é uma coisa que é muito importante que eu venho acompanhando quando começou o projeto. Eu até convidei algumas pessoas para falarem um pouco sobre isso. Essa questão da violência contra a mulher. E, como você bem disse, isso daí tem impacto direto também com essa questão da classe, né? As mulheres negras são quem acabam sofrendo muito mais com essa violência que acontece dentro das suas casas. Não é na rua que acontece, é dentro de casa. Sim. E a gente fica assim, besta de ver. Quando a gente já vê a coisa pior já aconteceu e as pessoas que deveriam estar discutindo as ações melhores para estar combatendo isso estão brincando, fazendo acusação, levantando, fazendo piada na internet, como a gente vê muitas pessoas que estão aí, né, muitos deputados, muitos senadores, aquelas pessoas que estão num lugar que deveria estar representando essa comunidade, mas acaba não representando. Acaba atendendo interesse de empresário, enfim. Aquilo que não tem nada a ver com o que a maioria precisa. Daí, nesse ponto de vista, você já falou que vai estar lutando por isso. A gente já conhece a tua história, sabe muito bem como é que você vai estar realmente lá. E o que tu tens para falar para aquela pessoa que está mais desencantada com toda essa situação política que a gente vem atravessando? Isso aí já vale para Belém, para o Pará, para todo mundo do Brasil, né? Gente, primeiramente, e é impressionante isso que você falou, que eu fiquei pensando agora aqui, que muita gente, inclusive, acreditou em alguns políticos que estão aí, que a gente sabe, que eu nem quero criar raiva e citar nome aqui, mas esse aí que a gente quer botar para fora, né? Muita gente acreditou nesse cara porque simplesmente achavam que ele ia ser uma mudança radical antissistema, né? Então eu acho que isso foi um problema muito grande da gente não ter conseguido encantar e dar esperança às pessoas, né? Então quando tu faz essa pergunta, é muito difícil a gente pensar em como dar esperança para o outro e como a gente vai encantar o outro, porque é um processo que eu acredito que tem muita relação também com o trabalho de base, né? Não é uma resposta pronta. Não é eu vivia, não posso fazer uma frase e poder
ganhar essa opinião, né, do outro, de dizer assim, eu vou dizer aqui uma palavrinha mágica e a gente vai ter esperança. Não tem como ser dessa forma. Não vão ser palavrinhas mágicas ou frases prontas ou formas de intervenção diretas, assim, tipo, como o presidente tenta fazer, que vai transformar e que vai encantar e que vai dar esperança. Mas sim o trabalho cotidiano. Então, acho que nós precisamos ter muita esperança na educação. Eu acredito que a educação ela é o espaço fundamental em que nós vamos poder, de fato, construir essa esperança. Então, eu acredito que, para dizer assim para as pessoas que estão sem esperança, olhem para os mais novos, olhem para suas crianças, olhem para elas e vejam o que elas têm para o futuro. E tentem lutar para que esse futuro delas seja melhor do que o que nós já vivemos. Olhem para as pessoas idosas, porque eu não sou adepta da velhofobia, como o presidente muitas das vezes se coloca como aquele que vai morrer só velho e daí. Isso aí é terrível. Isso é terrível. Mostra uma lógica de que tu não valoriza o conhecimento dos que te antecederam. Isso é muito grave, inclusive para os povos indígenas e para as pessoas negras, nós precisamos entender a importância dos mais velhos. Então, olhem para essas pessoas idosas e vejam tudo que elas lutaram, sabem e conquistaram durante a vida delas. E pensem o quanto nós temos a responsabilidade de continuar todas essas lutas. Então, eu acho que para a esperança de hoje, a gente tem que olhar para o futuro e olhar para o passado. Não repetir os erros do passado e tentar firmar cada vez mais um compromisso com o futuro dos que estão do nosso povo, dos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, de quem a gente sabe que com certeza não quer que eles sofram o mesmo que a gente. Eu fico imaginando aqui tanta coisa que a gente sofre de LGBTI-fobia, de racismo, de sexismo. Quem quer que os próximos sofram isso? Ninguém quer, sabe? Quem quer que os próximos não tenham acesso à leitura, não tenham acesso ao esporte, à cultura e lazer? A gente não quer isso. A gente quer um futuro diferente. Então, essa esperança, ela tem que ter fé. Eu sou uma pessoa assumidamente religiosa, né? Não sou religiosa das instituições, mas eu sou religiosa no sentido de me conectar muito com a espiritualidade. E eu acredito que a gente tem que ter fé. Mas a própria Bíblia coloca aqui, fé sem obras nada vale. E falando também já na nossa visão revolucionária de marxistas, né? A prática é o critério da verdade. Então, trazendo o marxismo e trazendo o ensinamento da igreja, é dizer, galera, vamos fazer, vamos agir, vamos pra ação, vamos fazer trabalho de base, vamos construir, porque não adianta nada tu ter esperança e ficar o dia todo só de boa, só pensando que tu vai mudar o mundo acomodado. Não vamos mudar o mundo acomodados. Nós vamos mudar o mundo com a mão na massa. Então, é isso. É buscar cada vez mais pôr a mão na massa coletivamente e transformar a realidade. Eu acho que a gente tem muitas perguntas aí, Alan. Tu queres dar uma olhadinha? Sim, eu estava passando aqui, eu acho que mais lá em cima, acho que foi até da professora também. E salve, Preto Michel na área! A Laura, tem uma galera aqui que é educador e educadora popular. A gente tem a Laura, tem o Eric, a Ingrid, várias pessoas que eu estou conseguindo ver agora aqui, que são educadores e educadoras populares. Isso é muito bom. Tem uma Michel, pergunta que mano, grande educador também. Tá aqui, ó. Da professora Inaê. Vivi, qual o seu pensamento futuro para preservar as culturas desenvolvidas pelas mulheres negras? Deu para pegar?
Cara, uma pergunta muito legal. Primeiro, a gente precisa fiscalizar a implementação, a efetivação da Lei 10.639, que obriga o ensino da cultura, da cultura africana, afro-brasileira, na verdade, dentro das escolas, né? Nós temos uma outra lei também que já versa sobre a questão da cultura indígena. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente garantir, de fato, a efetivação dessa lei, para que a gente possa, de fato, trabalhar a educação, e a educação em todos os níveis, né? Recentemente, eu participei de uma aula sobre sexualidade relacionada à fisioterapia e diversidade sexual, um evento. E no card que eu preparei, até está disponível no meu feed, falei um pouco sobre essa questão. O debate da sexualidade tem que acontecer em todos os níveis, né? A gente tem, a OMS, ela preconiza isso, né? A orientação de todas as idades, como abordar os aspectos da sexualidade de todas as idades. Assim como a questão da cultura afro-brasileira, ela também, né? E já tem lei que garante isso. Como nós vamos, de fato, fiscalizar a efetivação dessa lei? Essa lei precisa ser garantida. Então, as pessoas precisam, de fato, estudar sobre isso. Quando as pessoas negras têm contato com a sua raiz, que é uma raiz de reinos, né? de rainhas, de reis, de muita beleza, de muita coisa boa, de muita riqueza cultural, a gente consegue cada vez mais criar identidade e fazer com que cada vez mais essa juventude, essas crianças da juventude negra, se identifique. E as meninas negras não precisem fazer como eu fiz com 12 anos de idade, alisei cabelo, sabe? Isso é uma violência contra nós, que hoje é uma questão relacionada à estética, mas também é sobre a nossa identidade. Também é sobre a nossa cultura. É a gente, na escola e em todos os espaços, até na universidade, debater sobre o que o povo negro quer, o que o povo negro fez e o que nós podemos cada vez mais construir enquanto fomento dessa cultura. Isso é um ponto. Outro ponto é que a gente tenha espaços culturais que incentivem todos os ativistas, artistas, pessoas sintonizadas e ligadas a essa pauta. Então, nós temos aí o Palco Negro Autoral, que é uma iniciativa de artistas negros e negras. Inclusive, a Priscila, a idealizadora, né? Ela também fez live contigo. Tu só faz live com gente foda. Égua, só gente sucesso. Então, a Priscila é uma das idealizadoras. O Palco Negro Autoral foi uma iniciativa muito bacana e que a gente precisa de mais iniciativas assim. A gente precisa que os artistas negros... aqui a gente teve o exemplo do Pelé do Manifesto, a Priscila, tem outras artistas, a Joyce Cursino, que é atriz, repórter, jornalista. Temos aí várias... A Lilian Mello contigo, né, recentemente. Foi, ela fez uma live comigo na sexta. Muito, adorei. Ai, que bom, obrigada. Tem a Lilian do Cine Clube TF, que tem uma juventude muito boa, engajada mesmo nas demandas do bairro, na cultura, na arte. Então, assim, precisamos de condições para esse desenvolvimento. Precisamos que o mercado de São Brás, que está sendo privatizado, seja um espaço que respire cultura no seu sarau, nas suas batalhas de São Brás, nos atos, nas atividades multiculturais. Então, é isso que a cidade precisa. A cidade precisa que cada vez mais nós, enquanto mulheres negras, possamos nos enxergar em cada canto dessa cidade. Nos enxergar como aquelas que vão circular na cidade e vão se sentir acolhidas, e não vão se sentir inseguras, não vão se sentir com medo, não vão se sentir rejeitadas nos espaços de lazer da cidade que são feitos para turista e não para o nosso povo que mora aqui em Belém do Pará. Então, eu tenho muitas ideias sobre isso, mas eu queria falar sobre esses dois pontos. Um é o educativo, outro é o incentivo a artistas e ocupação dos espaços da cidade pelas pessoas ligadas à cultura. E essa cultura que tem uma origem, que tem uma cara, que é do povo preto. Eu acho muito importante você estar falando
porque daí acaba casando, a gente está no período eleitoral, não tem como. E eu não vou ser demagogo aqui dizer que eu não tenho preferência, porque não existe isso, né? Como todo mundo que gosta e ama do Paulo Play sabe que tem sim, e eu não vou me isentar Claro. disso. Quem não se A gente posiciona percebe, já escolheu o seu lado, tá já do lado escolheu do seu opressor. lado. É. Então, a gente percebe que as propostas que tem com relação à educação, agora a gente está num período eleitoral para prefeito, o Edmilson vem com uma proposta muito boa da educação integral, que eu acho que isso é fundamental, sempre venho batendo essa tecla há muito tempo também. E a gente, só que não adianta ter só o Edmilson lá, né? A gente precisa ter uma base boa para que, assim como o Zenaldo tem a base dele que fica atendendo as preferências dos empresários, é importante eleger vereadores que estejam com Exato. Edmilson também, para que o ajudem, né, a aprovar as propostas que são muito boas. E a parte da educação é fundamental, vai casar exatamente com isso que você falou, com relação à educação, com relação à cultura, que uma coisa acaba estando atrelada à outra, a gente precisa amadurecer essa ideia. E tem uma pergunta que eu acho que foi uma seguidora sua que fez. Caramba, meu celular não está rodando. Ela perguntou com relação ao SUS. Ela perguntou alguma coisa com relação ao SUS aqui. A professora Inaê está falando sobre os espaços culturais, né, que seria no mercado de São Brás, Sim. mudar para expandir as culturas, né? Aqui, E achei. Vivi, A Lene, Vivi, como conseguir isso, uma boa isso. visibilidade pelo SUS? Eu não entendi o sentido da pergunta dela, mas eu vou tentar responder dentro do que eu entendi. Primeiro, inclusive, eu tô com material pronto, foi de um evento que eu participei sobre racismo institucional no SUS. Esse material eu vou lançar agora na próxima semana, nos moldes que foi de sexualidade, os cards, né, falando um pouco sobre o que é esse racismo institucional, como acontece, como a gente pode avançar para evitar isso, né? Então, eu acredito que, primeiro, a formação profissional dos trabalhadores da saúde, ela é muito precária em relação à questão desses debates sobre raça, gênero, sexualidade. Então, primeiramente, a gente tem que fazer uma revisão dos projetos políticos e pedagógicos dos cursos de graduação para poder capacitar melhor os trabalhadores dentro dessa abordagem. Eu digo isso como profissional de saúde, que tive uma formação que teve muita lacuna quanto a isso. E a formação que eu tive disso foi que eu busquei fora, dentro dos movimentos sociais, dentro dos eventos. Então, isso precisa ser pensado, né, em como reformular esses projetos dos cursos. Outra coisa é aquilo que eu falei anteriormente, de como a gente, em todos os níveis de atenção, né, enquanto educação básica, né, até na educação infantil mesmo, de como a gente vai cada vez mais debater essa questão do combate ao racismo, né? De fato, pensar numa construção de escolas antirracistas, né? Outra coisa é que a gente pense sobre as políticas de saúde numa perspectiva do financiamento do SUS. Eu digo isso porque quando você não dispõe de recursos suficientes para atendimento em saúde, você automaticamente está mostrando uma política que é de negligenciar a saúde de pessoas negras. Por quê? Mais de 70% de quem usa o SUS são pessoas negras. Então, a política de financiamento, que é hoje muito precária, que a gente viu que o governo federal não teve política efetiva diante de uma pandemia, e que o nosso município também não deu respostas adequadas para a pandemia, município e estado, né? O estado começou assim, sabe, Rei do Norte, terminou dentro do abismo, né? Dentro da vala. Então, assim, foi um desrespeito total, inclusive, com
as famílias dos estudantes das escolas públicas, né? Que receberam aquele ticket emergencial, mas que muitas das vezes passavam por situações de humilhação para poder conseguir fazer as compras, enfim, várias. Não vou fugir daqui do eixo que eu estava falando sobre a política pública, né? Nós precisamos pensar na política de financiamento. O teto de gasto da Emenda Constitucional 95, que foi aprovada no governo Temer e que impõe um teto de gasto para as áreas básicas, como a saúde, por exemplo, é uma política racista. Porque você vai estar atingindo pessoas negras, que são os principais usuários do SUS. Então, tudo isso a gente precisa debater nessa perspectiva sobre como defender o SUS de fato, e que defender o SUS ele está relacionado não só com campanhas no dia tal e no dia tal. Porque hoje, infelizmente, é isso. Falar de saúde, a gente vai falar em outubro do Outubro Rosa. Vamos falar de novembro do Novembro Azul. Vamos falar em setembro amarelo. Não sou contra, não estou falando que está errado. É importante ter as campanhas, não visibilidade, mas que a gente possa, ao longo do ano todo, pensar política pública para a população. E não esperar só que chegue aquela data específica para tu fazer condições adequadas de uma mulher fazer o seu preventivo. Quer dizer que a mulher vai fazer o seu preventivo do câncer de colo do útero, o PCCU ou o Papa Nicolau, como é conhecido popularmente, só em outubro? Não! A gente precisa cuidar da saúde ao longo do ano. Se ela tem uma necessidade de saúde em outro mês, que ela seja atendida com qualidade, de forma adequada, né? Dentro dos prazos de todos os exames, seguindo os protocolos que são embasados cientificamente. Então, é isso, é pensar a saúde o ano todo. E não pensar, às vezes, só ali naquele momento para fazer mídia, sabe? Então, acho que é isso. Quem defende o SUS de uma forma geral. Inclusive, quem defende o SUS não pode apoiar Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um dos grandes aniquiladores do SUS. Então, dizer que tu defende o SUS é tu dizer que tu é contra o Bolsonaro também. Tem que falar fora Bolsonaro também. É em defesa do SUS e hashtag fora Bolsonaro. Porque não tem como tu... É igual aquela história, tu vai estar... Tu não tem como torcer pro... Enquanto se tu estás de um lado, tu não tem como tu torcer pro outro, né? A gente falou ainda agora. Não dá pra segurar a Bíblia e apoiar o carrasco, né? Tu tá no muro, quem tá no muro já escolheu o seu lado. É o lado do opressor. Foi o que a gente comentou muito bem antes, falando sobre a questão do processo eleitoral. Não sei como é que tá nosso tempo, acho que a gente tem só 5 minutos. Tem uns 7 minutinhos no máximo aqui. Assim, teve muita coisa, eu não sei se passei alguma pergunta aqui batido. Gente, vários comentários eu não consegui ler, que hoje eu me concentrei muito aqui. A gente vai falando e acaba perdendo as perguntas. E eu esqueci de falar também que tem a caixinha aqui de pergunta que a gente fica mais fácil de achar. Sabe? E assim, Vivi, concluindo aquela ideia que eu tinha te falado sobre a questão da representatividade da mulher e o espaço da mulher, né? Você falou aqui na Câmara Municipal, a gente tem, depois de 400 anos, a primeira mulher negra ali representando, né? Mas ainda está faltando muita coisa. E principalmente com relação às políticas públicas que venham trazer, né, mais benefícios para essa população de modo geral. A gente fala, às vezes, eu sempre acho muito bonita a maneira como vocês conseguem passar didaticamente as ideias e as propostas. Ao contrário do que os opositores costumam falar, que a esquerda é muito radical, isso, aquilo, outro, mas, na verdade, o que a gente vê é o movimento contrário, né? A gente vê o radicalismo pela parte de lá, e aqui a gente procura fazer aquele diálogo. Daí voltando àquilo que tu falaste, que é a pergunta que eu te fiz com relação a dar esperança, não existe uma fórmula, né, para isso. Mas o caminho é esse que eu vejo vocês fazendo, que é justamente conversando, levando o conhecimento, mostrando que as coisas não são assim como as outras pessoas procuram mostrar. E com relação a isso, eu queria te parabenizar, porque você vem fazendo isso de uma forma muito bonita, muito justa. Eu acho maravilhoso e importante a gente ressaltar isso. Não é uma questão aqui de torcida, não. Porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou enjoado pra caramba e quando eu cobro mesmo. Mas a gente precisa também valorizar isso, sabe?
dar os parabéns e os créditos para quem vem fazendo, desenvolvendo um trabalho muito bom. E eu vejo você fazendo isso de uma maneira assim maravilhosa. Eu queria ter sabe, essa luz toda que tu tem para fazer dessa maneira também. Mas é isso. Falando em luz, o meu ring light até apagou aqui. Já apagou? Ai, Alan, que delícia falar contigo. Olha, imagina, eu tô morrendo de saudade. Eu tô chegando aí, agora esse mês eu vou aí, passar o Dia dos Pais aí também. Eu vou rever todos vocês aí, com certeza, de longe, né? Dar assim, aquele tchau, né? Não dá pra dar um abraço, né? Sem aglomeração. Sem aglomeração. Primeiro, eu tava tentando ler os comentários pra ver se alguém tinha feito alguma pergunta, mas eu acho que pergunta ninguém fez mesmo. Vários comentários interessantes da Laura, da Rita, da Gabo. Então, pessoas contribuindo aqui com o nosso debate, né? E assim, eu fico muito grata de poder estar compartilhando esse momento contigo, né? Porque tu és um humano aí que é muita referência para nós. Inclusive, assim, eu tenho vários bibliotecários e bibliotecárias no meu coração. A Rita tá aí, tem a Kátia, tem a Bel, a Carol. Eu não vou nem falar mais nomes aqui, que eu posso me comprometer de esquecer alguém. Mas, assim, vocês sabem o quanto vocês são importantes, porque vocês, de fato, constroem a luta ativa, né? E eu acho que isso é fundamental. A gente precisa construir luta diariamente, a gente precisa fazer aquilo que eu disse, né? A gente precisa respirar isso e não só esperar que aconteça, mas a gente tem que ir para cima. Então, para mim, não resta outra opção, sabe? Não resta outra opção. Porque de tudo que eu já vivenciei na minha vida, de tudo que eu já passei, hoje eu entendo que todas as oportunidades que eu tive ao longo da vida foi para eu chegar nesse lugar e poder ecoar toda a voz de um conjunto de corpos, né, que foram privados de ocupar esse espaço. Então, eu quero cada vez mais seguir nessa construção e que sozinha não tem como, sabe? Você falaste muito bem essa questão das mulheres negras, porque a gente fala de mulheres negras, apenas 1% de todas as assembleias legislativas do Brasil tem mulheres negras. Quando se fala de câmaras de vereadores, são 5% só de câmaras de vereadores de todo o Brasil. E mulheres negras são mais de 25% da população. E onde nós estamos? Se a gente for pensar em Congresso Nacional, é menos de 0,5% de mulheres negras. Então, isso é muito grave, né? Onde nós estamos? Nós não estamos nesse espaço. Mas nós queremos estar. Nós não estamos... Faltam mulheres negras aí, não é por falta de competência. É por falta de condições adequadas e de um grande racismo que nos aprisiona. Um racismo, um sexismo que nos aprisiona a todo momento. Então a gente vai quebrar essa live. Vai cair nossa live, Vivi. Vai cair a nossa live. Então é isso, né? Eu já tô na minha fala de encerramento. Queria agradecer pela oportunidade. Todo mundo, muito obrigado também. Fiquem em casa e cada vez mais vamos construir juntos isso. Tá? Agradeço, Vivi. Obrigada, mano. Muito obrigado. Logo, logo eu tô chegando aí. Próxima semana eu tô aí em Belém. Saudade! Manda uma mensagem para dar um oi pra mandar gente. Vou mandar sim. Tá. Beijão, Vivi. Muito obrigado por essa live maravilhosa. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. A live vai cair. Eu acredito que todo mundo gostou, amou. A Vivi, sempre bom te ouvir. E o canal tá sempre aberto para você. Me deu mais ânimo agora de conversar contigo. Um beijão, até a próxima, Vivi. Tchau, tchau.